Alô, meu amigo! Alô, minha amiga ligada no Pod Crack, episódio número 3. Eu sou José Roberto Coutinho. Vamos chegando ao nosso terceiro episódio aqui do lugar onde a gente fala exclusivamente do futebol carioca. Eu vou desejando a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quer dizer, o fim de semana tão bom assim, né? E para começar esse bate-papo, eu vou apresentar aqui os meus amigos. Alguns já conhecem, mas você que está vindo aqui pela primeira vez, fique à vontade. Esses caras sabem tudo do futebol carioca. Começando por ele, Henrique Lima. Tudo certo, meu amigo? Tudo certo? Boa noite, rapaziada. Dando início a mais um Pod Crack, esse Pod Crack aí número 3, para falar um pouco das rodadas aí dos clubes cariocas que não foram nada positivos. Pois é, foi complicado o fim de semana carioca. E vou apresentando aqui o meu segundo amigo, Caio Fagundes. Tudo beleza, Caio? Boa noite, meus companheiros. É uma honra estar aqui com vocês novamente. Na semana passada eu tive alguns problemas aqui de internet e não pude participar, mas hoje eu estou de volta e a gente tem bastante coisa aí para falar sobre os cariocas dessa rodada que não foi tão positiva assim, né? É bastante para falar, bastante para cornetar. E o homem está de volta. O homem está de volta. E por último, e não menos importante, ele, Luiz Felipe Granado. Tudo certo, meu amigo? Fala aí, José. Fala aí, rapaziada. Se semana passada teve uma torcida alegre, essa semana nem isso. Pois essa semana foi complicada, né? Essa semana foi bastante complicada. Se a semana passada foi a semana de Halloween, aí, né? Para os cariocas o Halloween chegou só agora, né? Ou para alguns se estende desde a semana passada. Vamos começar logo esse bate-papo, vamos falar de tudo que rolou com os cariocas no Campeonato Brasileiro. Nessa rodada, começando pelo Vasco. O Vasco recebeu o Palmeiras em São Januário, esse jogo que aconteceu às 4 horas da tarde do domingo, e acabou sendo derrotado por 1-0, gol marcado por Luiz Adriano. Cobrança de pênalti, o Fernando Miguel defendeu no primeiro momento e no rebote o artilheiro palmeirense colocou a bola na rede. O Vasco entrou na zona da degola de vez, né, Henrique? Pois é, cara, a situação do Vasco não anda nada bem. Já são aí quase 2 meses sem vencer no Brasileiro. A última vez que isso aconteceu foi dia 13 de setembro aí contra o Botafogo, na vitória por 3-2. E o Vasco aí vem somando derrotas e empates. E além dos problemas dentro de campos, extra-campos, tá fazendo com que a situação do Vasco seja cada vez pior, né? Essa semana aí teve as eleições e parece aí que a justiça anda em cima, não sabe se vai acontecer, não vai acontecer, o resultado foi vai ser desfeito, a gente ainda não tem essa certeza, mas a única certeza que a gente tem é que o Vasco tá mal, tá mal, vem mal, e essa derrota aí pro Palmeiras acentuou aí a crise aí em São Januário, porque mesmo com um novo técnico, o Vasco não consegue vencer. Fernando Miguel, no jogo contra o Palmeiras, conseguiu efetuar boas defesas, pegou o pênalti aí do Luiz Adriano, mas no rebote o atacante do Palmeiras conferiu. E tá complicada a situação aí pro Cruz Maltino, viu? Tá complicado e é verdade que o torcedor vascaíno ele tá cansado. Ele tá cansado não só dos problemas do time dentro de campo, mas como o Henrique colocou muito bem, dos problemas fora dele, fora das quatro linhas, né? Todo ano de eleição no Vasco é a mesma coisa, é o mesmo imbróglio, são os mesmos problemas e o torcedor vascaíno está cansado dessa mesma politicagem. E agora, Caio, falando sobre o jogo de ontem, deixando um pouco de lado, né? Pode ser até difícil fazer isso, deixar os problemas extracampos de lado quando a gente fala de futebol. Mas falando do jogo de ontem, o Vasco quase não finalizou. Difícil você lembrar um momento em que o Vasco assustou o gol da equipe paulista. O que faltou ontem para o Vasco para sair com um resultado melhor, além da falta de sorte que foi evidente no pênalti e no rebote no qual o Luiz Adriano acabou marcando o gol da vitória do Palmeiras, Caio.
Olha, o torcedor vascaíno tem tido anos difíceis, né? Já há algum tempo, com essa situação, ameaça de rebaixamento e rebaixamento em alguns anos. A partida de ontem eu achei um jogo muito truncado, né? Até porque é um trabalho recente dos dois técnicos, né? Chegaram recentemente. Então foi um jogo mais de imposição física. O Vasco realmente não foi bem na partida. O Palmeiras individualmente tem mais peças, então conseguiu criar algumas oportunidades. E o lance do pênalti foi uma chance criada ali na pura técnica do Lucas Lima, que conseguiu um drible ali com muita velocidade, sofreu o pênalti. E aí o Luiz Adriano bateu e no rebote converteu. Eu acho que foi um jogo de muita imposição física, tiveram 18 desarmes do Vasco no jogo, um número muito alto. Eu queria dar um destaque, eu achei que eu nunca fosse falar de MMA aqui no Pod Crack, mas eu queria dar um destaque aqui para o Felipe Melo, que aplicou uma chave de braço no Léo Matos, que, meu amigo, foi a lá Anderson Silva. O Felipe Melo, a torcida do Vasco reclamou bastante no final do jogo, né, pedindo uma expulsão. O lance passou por análise pelo VAR, como todo lance, mas o Felipe Melo acabou aí não sendo advertido da forma como os torcedores vascaínos queriam. E no meio do jogo ainda acabou se lesionando. O Felipe Melo foi apontado aí com uma lesão no tornozelo e acabou rompendo o ligamento do tornozelo. Felipe Melo aí provavelmente vai ficar um bom tempo de fora dos gramados. Agora, Luiz Felipe, falando sobre o confronto técnico ontem, confronto de portugueses, o Sapinto de um lado, o Abel do outro. O Caio falou que foi um jogo truncado. No que você acha que o time paulista se diferenciou do time carioca, levando-se em conta aí as ideologias adotadas pelos portugueses? No duelo entre os dois times, no 1 contra 11, o Palmeiras é muito superior. Se você pegar ali até o ataque do Vasco com Cano, Thales Magno e Benítez, é um bom ataque, mas a criação não favorece o time do Vasco, né? E aí, quando o jogo parecia estar caminhando para o 0-0, a estrela do português do lado verde se falou mais alto, porque ele colocou William e Lucas Lima, o William dá o passe, o Lucas Lima sofre o pênalti, 1-0 com o gol do Luiz Adriano. O Vasco até nisso deu azar, escolheu o português errado e segue na luta aí para tentar sair da zona de rebaixamento. Pois é, a sorte do Vasco, se podemos chamar assim, é que vai ter um tempinho aí até o primeiro jogo da Copa Sul-Americana. O adversário é o Defensa e Justiça da Argentina, então tem um tempinho aí, o jogo só acontece no final de novembro, primeiro jogo, então vai ter um tempinho aí para focar nos jogos do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre o Botafogo, né? A gente está falando tanto do Vasco, dessa fase complicada do Vasco da Gama, mas o Botafogo ele está na mesma onda, está na mesma maré, está complicado para o Botafogo. O Botafogo perdeu ontem para o Bahia, parecia ser mais um empate do que... Tem muita gente dizendo aí o time Empate Futebol Clube, é o Botafogo de Futebol e Regatas, mas acabou num pênalti para o Bahia perdendo a partida. É uma partida também truncada, na qual o Botafogo teve chances de gols, teve chance com o Bruno Nazário, por exemplo, não converteu, e no final acabou sendo punido aí por um pênalti que a torcida está discutindo bastante, né, Henrique? Cara, pois o VAR no futebol brasileiro está sendo uma polêmica muito grande, porque ora marca, ora não marca, não existe critério algum no jogo do Botafogo e Bahia. O Botafogo pecou muito nas finalizações, na criação. O Bruno Nazário, como você mesmo comentou, teve uma chance, mas finalizou de forma displicente. Agora, o que me chama bastante atenção, cara, é que no último lance do jogo, o juiz assinala pênalti, o VAR chama. Com isso, se o VAR chama, é porque ele vê alguma irregularidade. E o juiz teima com a imagem, como foi dito pelo comentarista de arbitragem da transmissão, e acaba marcando o pênalti mesmo vendo a imagem, que deixou muitos torcedores aí do Botafogo chateados e irritados, porque não é a primeira vez que o VAR acaba penalizando o Botafogo. Agora, o Botafogo vem aí de 4 jogos sem vencer, contratou o Ramon Dias para assumir o cargo, e vamos ver aí o
o que o novo técnico tem para acrescentar ao estilo de jogo do Botafogo, que precisa urgentemente vencer e sair desse Z4. Pois é, e pegando a sua análise final, Henrique, eu já faço uma pergunta para o Caio sobre o que o torcedor do Botafogo ele pode esperar do trabalho aí do Ramon Dias e se o novo treinador pode ajudar o Botafogo a sair da zona da degola. Olha, sendo sincero, eu acho que o Botafogo vem de uma eliminação, né, na Copa do Brasil, e ontem essa derrota foi um balde de água fria no final do jogo, no último minuto. Eu acho que agora o mais importante é o técnico conseguir motivar a equipe. No momento desse, além da questão técnica e tática, é muito importante o lado emocional dos jogadores, né? O pênalti ontem eu não consigo enxergar pênalti. O Marcelo ele até faz um movimento com a perna para colocar a coxa na direção da bola para tirar e depois ele resvalou e bateu no braço. Eu não vejo como pênalti isso de forma alguma. E também foi uma pena porque o Marcelo e o Cano fizeram uma boa partida ali na zaga, uma partida sólida. Então eu acho que foi realmente uma pena isso ter acontecido no finalzinho do jogo, né? Então, assim, eu acho que o técnico vai precisar trabalhar nesse lado emocional de forma muito intensa para que o Botafogo consiga sair dessa situação. Pois é. O Luiz, o Botafogo perdeu o jogo para um adversário direto na briga contra a zona de rebaixamento. Sua próxima partida é contra a equipe do Bragantino, né, na tabela. E depois disso enfrenta Fortaleza e Atlético Mineiro. Ou seja, além de todos os problemas que o Alvinegro tem, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, tem um calendário bem difícil aí para tentar sair, pelo menos nas próximas rodadas, da zona de rebaixamento, né? O calendário é realmente bastante difícil, 2 confrontos aí diretos, mas e depois pega o Atlético Mineiro fora, né, e Flamengo em casa, depois São Paulo fora, são jogos difíceis. Agora, se o Caio falou que o Botafogo precisa de motivação, eu acho que ele chegou aí o técnico certo, porque não é um técnico que vem de grandes trabalhos, mas foi campeão da Libertadores lá em 96 com o River Plate, já teve seus momentos de glória, mas é uma pessoa com uma representatividade pesada, vai saber reunir o grupo e dar sequência. Tomara que isso se traduza no campo e o Botafogo consiga retomar, fazer bons jogos e reencontrar o caminho das vitórias, né? Porque está precisando. Com certeza. A gente deseja sorte aí ao lado do Alvinegro Carioca, não só com o Botafogo, mas também com o Vasco da Gama. E se tá ruim para eles, né? Tá ruim para eles. Lá de cima, pelo menos Flamengo e Fluminense deveriam estar felizes, mas não foi assim no final de semana. Vamos falar primeiro do Flamengo. O Flamengo foi novamente goleado, perdeu por 4-0 para o Atlético Mineiro, um adversário direto na luta pelo título, perdeu novamente a chance de assumir a liderança e outra chacoalhada, né? Essa chacoalhada que acabou derrubando o Domenech Torrent, um assunto que já já a gente vai tratar aqui. Primeiro falando do jogo em específico, o Flamengo conseguiu tomar 2 gols em menos de 10 minutos. E aí, Henrique, o que aconteceu? Foi apagão no Flamengo de novo, igual o jogo contra o São Paulo? A zaga do Flamengo é bem segura, tá na hora de mudar? O que você acha? Faça o seu panorama aí do que aconteceu ontem para o Flamengo tomar 2 gols assim tão cedo. Pois é, cara, a defesa do Flamengo aí já vem há alguns jogos performando mal. Em destaque aí pro Gustavo Henrique, que vem sendo bastante criticado pela torcida do Flamengo. No primeiro gol ele não consegue cortar e o Keno chuta para fazer o primeiro. E o Flamengo foi se complicando dentro da partida. A bola não entrava, tiveram algumas chances com o Pedro, com o próprio Bruno Henrique que chutou a bola no travessão, mas é aquilo, quem não faz leva, aí o Galo foi fazendo seus gols e acabou nessa goleada aí, o Flamengo tomando de 4 aí, mais uma vez, perdeu pro São Paulo na última rodada por 4-1 e agora perde pro Galo por 4-0. E um detalhe é que o Flamengo não ganhou de nenhum time aí do G4, né? Perdeu aí pro Galo de 1-0, empatou em 2-2 com o Inter,
Aí nas duas últimas rodadas perdeu para o São Paulo e também para o Atlético Mineiro agora nesse início de segundo turno. Então fica muito complicado aí para o Flamengo que briga aí pelo título, não conseguir ganhar de nenhum time topo de tabela e com uma defesa que vem dando muitos moles e entregando jogos, entregando resultados aí que comprometem. Pois é, a bruxa tá solta principalmente do sistema defensivo do Flamengo. Agora, Caio, o torcedor rubro-negro muito discute, né, sobre a zaga titular do Flamengo, e eu quero saber de você, de forma imparcial, qual deveria ser a dupla titular, visto que quando Léo Pereira e Tuller entram, eles não fazem grandes partidas, né? Às vezes fazem o feijão com arroz e tudo mais, mas não são jogadores que enchem os olhos do torcedor. E o Natan, ao meu ver, é o jogador mais regular, enquanto o Gustavo Henrique é o menos regular. Então, eu queria saber assim, até que ponto o novo treinador do Flamengo, ou então o Maurício de Souza, nesse trabalho que vai ficar fazendo até o Flamengo achar um novo treinador, pode confiar ou não na sua dupla de zaga, qual deveria ser essa dupla. Na semana passada foi até bom ter ficado sem internet, porque digamos que eu não fiquei muito feliz com a atuação do Gustavo Henrique, e eu acho que eu não ia ter uma participação muito educada aqui no Pode Craque. Mas assim, no momento, sem o Rodrigo Caio, eu acho que o Noga e o Natan realmente são as duas melhores opções. Só que assim, são jogadores jovens e você não pode cobrar regularidade de jogadores jovens. Eles podem fazer uma partida excepcional hoje e amanhã derem uma bobeira enorme. Então, assim, é complicado você depositar muita pressão, muita cobrança em cima de dois jogadores jovens, dois jogadores de defesa ainda por cima. Ontem o Galo teve muita facilidade para quebrar a primeira linha do Flamengo e assim conseguiu chegar rapidamente ao último terço do campo, né? E aí fizeram os 2 gols no primeiro tempo. E assim, o sistema defensivo do Flamengo é extremamente desarrumado, extremamente desorganizado. Qualquer ataque que o Galo conseguia pôr mais de 3 jogadores no campo de ataque era um Deus no acudo danado. Então, assim, tá muito complicado. A gente está vendo aí que, né, o Domi caiu, o Rogério Ceni está sendo especulado. Esse assunto a gente vai tratar melhor um pouquinho mais para frente do programa, mas assim, no momento não está dando. E eu queria dar destaque para o gol que o Bruno Henrique perdeu no segundo tempo. O Flamengo estava alçando muitas bolas na área, realmente não estava conseguindo criar muito, só com cruzamento. E aí, no momento que estava 2-0, se o Bruno Henrique conseguisse fazer aquele gol sem goleiro que ele acertou o travessão, talvez a história do jogo fosse diferente. E é inadmissível um time que foi campeão de tudo em 2019 ter a segunda pior defesa do campeonato no ano de 2020. De fato, é lamentável. A gente fala sobre o lance aí em que o Bruno Henrique perdeu o gol, o Pedro também teve 2 oportunidades, o Everson salvou. Agora, Luiz Felipe, queria que você falasse primeiramente, desse a sua análise a respeito também do sistema defensivo do Flamengo, mas falasse também se a diretoria do Flamengo demorou ou não a demitir o Domenech Torrent. A gente sabe que a gente vive em um sistema no nosso futebol, né, falando sobre futebol brasileiro, no qual os treinadores são demitidos de forma muito precoce, mas é um Flamengo que não vem convencendo há algum tempo, um Flamengo que empatou com o Bragantino em casa, um Flamengo que ganhou do Goiás, lanterna do campeonato, em casa, com gol no último minuto, um Flamengo que foi goleado pelo São Paulo, foi goleado pelo Del Valle, foi goleado pelo Atlético Mineiro e que contra o Internacional só conseguiu o empate também no finalzinho da partida, um Flamengo que quando vencia também não convencia. Pode falar, Luiz. O Domenech, você perguntou, né, se a diretoria fez bem em demitir. Eu acho assim, eu não demitiria. Eu acho que, mas os 3 últimos resultados, tomar 10 gols em 3 jogos, acabou dificultando, porque um time que quer ser campeão, como foi ano passado, se reforçou para isso, só perdeu o maior reforço, né, que foi o técnico. O técnico que dava liga no time, todo mundo gostava dele. O Domenech, pelo que a gente sabe aí, não tinha um ambiente muito bom no clube. Então é melhor já demitir o técnico logo na cabeça dos dirigentes. E foi isso que aconteceu. Agora eles vão procurar um próximo, mas a verdade é que o Flamengo também está sofrendo com
muitos desfalques, né? Como o Caio falou aí, a perda do Rodrigo Caio, porque querendo ou não, se você bota um jovem para jogar do lado do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio, com a regularidade dele, já vai acabar ajudando o jovem. Mas quando você joga com o Gustavo Henrique, que está numa fase péssima, ou o Léo Pereira, que quando entra, não entra bem, e você não tem uma regularidade, não dá tempo de criar entrosamento entre os zagueiros, né? Ora joga uma dupla, ora joga outra, e isso acaba também desfavorecendo o time. Felipe Luiz também não vive uma boa fase, já tem torcedor pedindo a entrada do garoto, mas é isso, se o Flamengo tem uma notícia para comemorar é a volta do Gabriel de lesão, e aí agora a gente vai ver essa disputa aí com o Pedro, se sai Bruno Henrique, se vão jogar os dois no ataque, se vai tirar um volante, vai depender do técnico que vier aí. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa novela. E outra novela que a gente vai tratar agora do assunto é sobre o novo treinador do Flamengo, né? Já entrando no embalo aí de Domenech Torrent, o catalão acabou sendo demitido. E fala-se muito em Rogério Ceni no Flamengo, inclusive foi um auê hoje na internet sobre o Rogério Ceni ir ou não para o Flamengo. Muitos lembraram de quando o Rogério deixou o Fortaleza, foi para o Cruzeiro, quebrou a cara e voltou para o Fortaleza. Ele está muito bem lá no Leão do Pici. E aí, Henrique, o que é melhor para o Rogério? Ficar no Fortaleza com o trabalho dele, cumprir o contrato dele, ou largar tudo e fechar com o Flamengo? Pois é, cara, é um dilema aí que o Rogério Ceni vai ter que tratar. Ele vem muito bem aí com o Fortaleza, é a melhor defesa do campeonato, e para assumir um Flamengo que vem aí de derrotas duras, um elenco aí que tem força nos bastidores, como se pôde notar aí depois da última derrota. E vamos ver, mas na minha opinião, eu acho que o Rogério Ceni é, tem que ficar no Fortaleza, está fazendo um belíssimo trabalho e cumprir o seu contrato. Aí no final do contrato ele poderia averiguar aí se ele ficaria, assinaria por mais um ano, mais dois, ou se ele tentaria novos objetivos como o Flamengo aí, time aí de expressão no Sudeste. Vamos ver o que o Rogério Ceni vai decidir. Agora, Caio, o Flamengo não pode focar só em um treinador, né? É lógico. Vai ficar com esse trabalho com o Maurício de Souza até conseguir arrumar outro treinador. Agora, sem ser Rogério Ceni, você enxerga pelo menos dentro do futebol brasileiro outro treinador para assumir esse Flamengo? Olha, José, hoje eu não iria em nenhum técnico brasileiro fora o Rogério Ceni. O outro nome que eu pensaria, talvez, é o Miguel Ángel Ramírez, mas eu acho que ele não viria agora, no meio da temporada, nesse turbilhão. Eu acho que não é bom para nenhum técnico que quer fazer um trabalho estruturado, um trabalho denso, chegar num momento como esse. Eu acho que o Rogério ele se adapta bem às equipes que ele treina. Hoje, o Fortaleza joga de uma forma, mas, por exemplo, na Série B jogava de uma forma diferente, jogava muito bem, tinha mais posse de bola, né? Hoje tem uma transição mais rápida, joga de forma mais reativa, mas eu acredito que, assim, que para o Rogério Ceni talvez não seja tão benéfico chegar hoje no Flamengo, nesse momento. Mas para o Flamengo seria muito benéfico a chegada do Rogério Ceni. E entre um brasileiro e um estrangeiro, hoje eu também iria no brasileiro, né? No caso, o Rogério Ceni, porque, assim, tem a questão do treinador se adaptar ao país, se adaptar à língua. E nesse momento de turbilhão, o calendário cheio, o Flamengo passando por um momento de turbulência, eu acredito que o Rogério Ceni teria um respaldo mais rápido, né, do que um estrangeiro nesse momento. Lembrando, né, como o Henrique falou, a defesa do Fortaleza é muito boa, tomou só 14 gols em 18 jogos, né, e não é uma zaga que tem nomes, grandes nomes assim, né, de defesa. E é um Fortaleza que vem convencendo nas competições, foi campeão cearense, um Fortaleza que só saiu na Copa do Brasil para o São Paulo após uma disputa emocionante nos pênaltis pela Copa do Brasil, né? Agora, Luiz, voltando no assunto Rogério Ceni, é claro que quando se trata de uma equipe como o Flamengo, assim como se tratou de uma equipe como o Cruzeiro, tem todo o peso da história do clube, da tradição do clube, e o Flamengo, né, pelo menos na teoria, é, é um clube que tem melhores jogadores do que o Fortaleza, é um clube mais estruturado. Até que ponto o Rogério Ceni pode pesar isso para uma possível chegada à equipe do Flamengo?
Também queria o seu pitaco, se não for o Rogério Ceni, se existe outro treinador no Brasil para assumir o Flamengo. É como eu falei antes, eu não demitiria justamente por isso, porque não tem muitos técnicos no mercado que aceitam um desafio novo assim em cima da hora, né, no meio da temporada. Tá certo que o Rogério vai poder fazer a exigência que ele quiser. O Flamengo é um clube estruturado, vai poder atender às necessidades do treinador, mas é isso, né? Agora vai depender da boa vontade do técnico. Enquanto isso, fica lá o interino tentando dar um jeito. Agora, sobre ter outro técnico, tem uma ala da diretoria do Flamengo que quer o Miguel Ángel Ramírez, que já falou que não vai assumir no meio da temporada o Palmeiras, mas se viesse, seria só no início do ano que vem, aí o Flamengo teria que manter o interino ou contratar um técnico tampão até o final da temporada, mesmo disputando 3 competições. E se olhar aqui para dentro do mercado, no Brasil mesmo é só o Rogério, alguns até chegaram, o Kudê, que saiu do Internacional, mas que já dizem que já tem proposta lá do Celta de Vigo da Espanha. O próprio Odair Hellmann do Fluminense vem fazendo um bom trabalho, mas eu acho que não atende às características do elenco do Flamengo. Então é isso, agora é aguardar e esperar a boa vontade do Rogério, né? Agora não tem mais o Domenech, ou o Marcos Braz vai fazer outra viagem lá para a Europa para procurar outro treinador, ou vai esperar o Rogério Ceni, e nisso o Fortaleza fica à deriva, né? À mercê. É verdade. E agora que fique de lição, né? Principalmente pro Marcos Braz, que, ao meu ver, de forma até arrogante, com os treinadores brasileiros, foi à Europa para conseguir um novo treinador e acabou trazendo aí, entre aspas, e com todo respeito ao Domenech Torrent, que não foi técnico em lugar nenhum, né? É, tirando a sua breve passagem por um time nos Estados Unidos, que não é qualquer um na Europa que vai brilhar aqui no futebol brasileiro, não é qualquer um na Europa que entende de futebol e que vai conseguir essa adaptação. A gente É aquilo, né, deseja... José? Oi, Luiz. Você vai fazer uma obra, você contrata o pedreiro, você não contrata o ajudante de pedreiro. Agora a gente vai ver se o Marcos Braz vai lá trazer o Guardiola. Exatamente. Eu ia usar essa metáfora, mas eu preferi não usar, mas você usou de forma perfeita. E agora é isso, a gente deseja sorte ao Domenech Torrent, que está no início de sua carreira, né, como treinador de futebol, e que possa aprender muito ainda, e quem sabe um dia retornar ao futebol brasileiro. Vamos continuar falando do Flamengo. O Flamengo enfrenta o São Paulo nessa semana, na Copa do Brasil. O primeiro jogo é no Maracanã, Flamengo e São Paulo, que tiveram aí nas últimas semanas, nos últimos jogos também, né, um clima de bastante rivalidade. São Paulo goleou o Flamengo no Maracanã e pela primeira vez as equipes vão se enfrentar pela Copa do Brasil. Apesar da goleada recente, Henrique, existe um favorito nesse confronto? Pelo confronto recente, o São Paulo aí veio de uma goleada contra o Flamengo, mas eu não acredito que esse placar vá se repetir aí na Copa do Brasil. Acredito aí que seja um jogo difícil, um jogo pegado, mesmo aí o Flamengo com essa indefinição de técnico, mas vamos ver, vamos ter que aguardar aí cenas para os próximos capítulos. Caio, contra o Atlético Paranaense, o Domenech Torrent usou Tuller e Léo Pereira. Você acha que ele vai com a mesma dupla de zaga contra o São Paulo, que na teoria é a zaga reserva, ou ele vai com Gustavo Henrique e Natan? Olha, eu acho que ele deve manter a última equipe que jogou, né? Por se tratar do técnico interino. Eu acho que ele deve manter Gustavo Henrique e Natan. E para quem gosta de mística, né? Eu acho que o Flamengo é um time que tem mais tradição do que o São Paulo na Copa do Brasil, especificamente. E também o Flamengo tem um histórico de ter bons resultados com técnicos interinos, né? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo diferente. Eu espero um jogo mais competitivo para o Flamengo, mesmo sem o Dome, mesmo passando por esse momento. Talvez o Arrascaeta esteja de volta, o Gabigol já voltou. Eu acho que o Gabigol deve entrar no lugar do Bruno Henrique, porque não vem num bom momento. E o Pedro tem feito muito gol, então o Pedro deve continuar no time titular. Se o Arrascaeta conseguir voltar nessa primeira partida, vai ser um reforço enorme, porque o uruguaio faz muita falta, joga demais.
Então eu espero um jogo mais competitivo para o Flamengo. Eu não sei se hoje eu apostaria numa vitória do time carioca, não. É só o primeiro jogo, né, Luiz? Mas o primeiro jogo pode fazer bastante diferença, né? O São Paulo vem sendo uma pedra no sapato do Flamengo. A gente não sabe ainda quais equipes os respectivos treinadores vão mandar a campo, se o São Paulo vai completo, se o Flamengo vai completo. Mas imaginando as duas equipes completas hoje com a volta, como o Caio bem disse, dos jogadores do Flamengo, como o Gabigol, a possível volta do Arrascaeta, quem você acha que se sai melhor nesse primeiro jogo no Maracanã, Luiz? No papel, o Flamengo tem um time melhor do que qualquer outro time do Brasil, mas no campo é diferente, né? O São Paulo vem trazendo dificuldade para o Flamengo desde os tempos de Jesus, e outra peculiaridade desse confronto é que se o Rogério Ceni assumir o Flamengo a tempo, né, se for ele mesmo o treinador, vai ser outro confronto da Copa do Brasil, onde se enfrentam Rogério Ceni e Diniz, dois técnicos que tendem a jogar para frente, mas é para se aguardar. Eu acho que é o confronto mais disputado dessa rodada das quartas de final, porque os outros confrontos acabou dando um time grande contra um time menos expressivo, né? Então é aguardar. Para mim, essa é a final antecipada. Quem ganhar daí provavelmente vai chegar na final e tem grande chance de ser campeão. Tem grande chance de fato. Copa do Brasil é uma competição bem democrática, apesar da mudança no regulamento aí nos últimos anos, né, na qual o time da Libertadores, o campeão da Copa Verde, o campeão da Série B e o campeão da Copa do Nordeste entram nas oitavas de final, mas é sempre uma competição que deixa todo mundo bem empolgado, até quem não torce para os times que estão vivos ainda. E vamos falar do Fluminense. É claro que a gente não ia esquecer do Tricolor. O Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense jogou no domingo também. O jogo aconteceu à noite, foi o jogo mais tarde aí entre os cariocas. O Fluminense recebeu o Grêmio no Maracanã. Tinha a chance de ultrapassar o Flamengo na tabela. Tinha a chance de embolar de vez ali a briga pelo título, por que não, do Campeonato Brasileiro, mas acabou perdendo por 1-0, né, o Henrique? Um jogo em que o Fluminense foi apático, um jogo em que o Fluminense criou pouco, teve poucas oportunidades, e 1-0 saiu até barato pelas chances que o Grêmio criou, né? Pois é, rapaz. O Fluminense aí que poderia assumir aí a terceira posição, infelizmente perdeu aí. Era uma sequência de 8 jogos sem perder e acabou aí caindo para a quinta colocação. E um detalhe aí no gol do PP foi que o Fluminense saía no contra-ataque, a bola é roubada e o Igor Julião não acompanha o PP, que vem desde o campo de defesa do Grêmio até o segundo poste para poder marcar o gol do Grêmio. O Fluminense foi, como você falou, bastante apático e dominou o jogo. O Grêmio conseguia trocar passes, chutar, e Muriel fez boas defesas e acabou salvando aí no final do jogo um possível 2-0. Ô Luiz, agora sobre o Fluminense, as atuações tricolores, muitos torcedores, inclusive, do Fluminense vinham falando que o Fluminense era aquele time que não jogava tão bem, mas que aproveitava as chances. Que eu me recorde, o Fluminense teve uma boa chance numa cabeçada do Fred, em que o Paulo Vitor defendeu, e no final do segundo tempo teve uma chance também, não tão clara assim, com o Luca, e um voleio que acabou sendo lascado, e ela acabou ficando também nas mãos do Paulo Vitor. A zaga foi novamente um problema, principalmente pelo lado do Danilo Barcelos, e o Grêmio acabou vencedor. Numa análise geral, eu queria que você fizesse uma análise geral da partida e no que o Fluminense pecou de fato ontem para não sair nem com um empate do Maracanã. Era um jogo de suma importância para o Fluminense, se quisesse se manter ali em cima, né? Mas logo no início, nos primeiros minutos, o Grêmio já acertou uma cabeçada na trave e o torcedor já começou a ver que esse jogo seria diferente. O Grêmio conseguiu se impor, aproveitando os contra-ataques, e num desses contra-ataques fez o gol com o PP. Você falou, né? O Odair, querendo ou não, eu falei que ele era um técnico bom e tudo, mas tem uma coisa que ele peca sempre, que são nas mudanças. Ele já foi para o segundo tempo, colocou o Ganso e Marcos Paulo, achando que fosse melhorar. Na verdade, eu não entendi muito bem o que ele tentou com essas mudanças, e o que estava
razoável, ele conseguiu piorar. E aí, com isso, o time perdeu o meio de campo, o Grêmio conseguiu se impor na partida, e aí foi isso, o jogo Fluminense, como você foi até benevolente, né? Falou grandes chances. Para mim, grande chance mesmo foi só aquela do Fred da cabeçada e só. O Dodi ainda tentou de fora da área e tudo, mas não foi suficiente nem para chegar perto do que o Grêmio criou. Mas é isso, agora o Fluminense tem um jogo de 6 pontos contra o Palmeiras, que está com 31 pontos, o Fluminense tem 32, então, e é fora de casa, né? Então o Fluminense, se quiser se manter ali, vai ter que tentar arrancar pelo menos um empate ali fora de casa contra o Palmeiras, que apesar dos desfalques, né, vem muito bem. Agora, Luiz, só mais uma pergunta para você. Você tem propriedade para falar sobre o assunto. Queria saber se o Ganso foi o pior em campo ontem. Qual a sua análise aí sobre o Paulo Henrique Ganso, que ontem foi bem cornetado pela torcida tricolor? O Ganso, ele nunca entrega aquilo que o torcedor espera, né? O torcedor sempre tem na mente aquele Paulo Henrique Ganso dos tempos de Santos ainda e tudo, mas a verdade é que esse jogador já não existe mais há um bom tempo e quando ele entra, ele não consegue. Eu até gosto dele, eu acho que ele pode ser útil, pode ser aproveitado no elenco, mas não é um jogador para fazer um tempo inteiro contra um time rápido, contra o Grêmio. Ele acaba prejudicando mais do que ajuda. Complementando, eu achei o Fluminense, particularmente falando, achei o Fluminense um time displicente, um time que errou muitos passes. Essa é uma análise que eu faço não só do Ganso, mas o Fluminense errou passes bobos no meio do campo, que muitas das vezes gerava contra-ataque na velocidade do Luiz Fernando, na velocidade do Ferreira, que entrou no segundo tempo. E um Grêmio que incomodou bastante. Se não fosse o Muriel, como o Henrique bem disse, o Grêmio poderia sair com uma vantagem ainda maior. O Fluminense perdeu uma grande oportunidade ontem. E os cariocas, né? Uma curiosidade. Além de 4 derrotas, os 4 acabaram perdendo na rodada, nenhum marcou gol, né? Nenhum deles aí conseguiu marcar um gol sequer na rodada. Vamos dar uma passada aqui, então, pelas divisões inferiores, nas quais alguns outros times cariocas estão envolvidos. O Volta Redonda, que começou muito bem na Série C, empatou nesse final de semana com o Criciúma, empatou jogando em casa, e agora está a 3 pontos da zona da degola da Série C no seu grupo. O Voltaço só está à frente de São Bento e Boa Esporte. O Boa Esporte, enquanto a gente grava esse podcast, ele vai jogar ainda contra o Brusque que é o líder do grupo, então provavelmente não vai somar pontos, ao que tudo indica. E uma vitória muito importante, aí o Clube Paulista ainda vai brigar aí, pelo menos nas últimas rodadas, contra o Voltaço, contra o rebaixamento. E falando da Série D agora, né, temos 3 clubes cariocas envolvidos, a Cabo Friense, o Bangu e a Portuguesa. Faltam 3 rodadas para o final aí da primeira fase, a fase de grupos. Os 3 clubes estão aí no grupo 7, o grupo 7 aí da Série D. A Cabo Friense acabou vencendo o Bangu por 2-1, jogando em casa, e está praticamente confirmada aí na próxima fase da Série D, enquanto o Portuguesa e o próprio Bangu ainda lutam por uma vaga. Por que não, né? Por que não? Vamos torcer aí pelo nosso futebol carioca, a gente vai acompanhando, a gente vai sempre dar audiência ao futebol de menos investimento do nosso estado, porque pelo menos eu acredito que a base está aí, a base de tudo está aí no futebol com menos investimento, no futebol que muitas das vezes a gente dispensa. O Podcrack número 3 vai ficando por aqui, mas antes disso eu vou mandando o meu abraço para o Caio, vou mandando o meu abraço para o Henrique e para o Luiz Felipe e pedindo a consideração final de cada um, começando pelo Henrique. Então é isso, rapaziada. Satisfação de estar presente mais uma semana aqui no Podcrack. E um abraço e até lá. Luiz Felipe. Um abraço a todos, vamos torcer para a melhor sorte dos times cariocas na semana que vem, no meio de semana aí. E se você curtiu, deixa seu like aí, deixa seu comentário e volta aqui semana que vem que vai ter mais um episódio de Podcrack para você. Curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal também, manda pro avô, pra avó, pro periquito, pro papagaio, pro cachorro, para todo mundo
E o Podcrack, episódio número 3, vai ficando por aqui. Eu sou José Roberto Coutinho, vou mandando aquele abraço para você. Podcrack, onde até você é craque.